E bora que hoje tem muita coisa para falar. Eu quero trazer alguns assuntos que estão em alta no momento, para além daquilo que eu acho interessante a gente conversar. Então, pegue o seu chá aí, pegue o seu cafezinho e vamos bater um papo, que é mais um Chá Comigo. Quero trazer algumas coisas para vocês e provavelmente nos próximos episódios eu vou trazer um assunto que está reverberando dentro de mim muito grande, mas eu acho que isso é um assunto para um próximo episódio, que é para falar sobre as diretrizes da congregação cristã no Brasil a respeito da sexualidade. Eu acho que vai ser bem legal esse papo aqui com vocês. Mas hoje, eu estou gravando esse episódio no dia 20 de janeiro de 2025, e a gente vai abordar as principais notícias que impactaram a diversidade nas empresas, a comunidade LGBTQIAPN+, pessoas negras no mercado de trabalho, e a gente vai discutir também os efeitos das últimas eleições americanas na vida do brasileiro, na nossa saúde mental também, e a saúde mental de homens gays e pessoas LGBTs. Então, o primeiro destaque que eu tô dando aqui, pra gente poder começar a conversar, as empresas adotam práticas inclusivas para pessoas LGBTQIAPN+, no mercado de trabalho. Eu quero falar um pouco sobre isso porque com a eleição do Trump, vocês viram já muita coisa que está acontecendo. Né? Meta descontinuou a área de diversidade. Trump, nesse primeiro discurso agora dele de posse, já falando que não vai ter mais áreas de diversidade, ele não vai apoiar áreas de diversidade nas empresas. Isso vai completamente contrário à Agenda 2030 da ONU com as ODS, que são as ordens de diversidade, ordens de desenvolvimento sustentáveis que a ONU propôs para que as empresas pudessem tornar os espaços mais inclusivos, mais equalitários, mais diversos, porque a imagem do mercado era muito excludente, não dava espaço para que mulheres ocupassem espaço de liderança, pessoas pretas tivessem suas promoções, que ganhassem o mesmo que os seus outros colegas brancos também ganhavam, que tivessem a oportunidade de crescer, porque não dá para falar sobre meritocracia num mundo onde as pessoas não têm a possibilidade de avançar os mesmos passos. Eu conheço muitas pessoas pretas talentosíssimas que são até formadas, mas não tiveram as mesmas oportunidades de pessoas brancas. Eu conheço muitas pessoas pretas que tiveram que começar a trabalhar muito cedo. Eu fui um deles, eu comecei a trabalhar com 13 anos. Então não tinha como eu focar, por exemplo, num curso de inglês, não tinha como eu focar, por exemplo, numa especialização na área. Meus pais também não tinham como me colocar nas melhores escolas ou melhores cursos para poder fazer. Apesar de tudo isso, eu me esforcei muito para poder chegar onde eu tô hoje, e mesmo assim, sabendo que onde eu tô hoje eu poderia estar muito mais avançado, com muito mais segurança financeira, se eu fosse uma pessoa branca. Mas aqui falando sobre esse primeiro item que eu separei aqui para a gente poder conversar, recentemente diversas empresas têm implementado políticas afirmativas para atrair e manter pessoas LGBTQIAPN+, em seus quadros. Por exemplo, a GE Vermova lançou o Pride Alliance Brasil, focado em saúde, educação e debate sobre diversidade. A Arcos Dourados, franqueadora do McDonald's, emprega mais de 900 pessoas trans e oferece apoio jurídico e psicológico, além de benefícios estendidos aos parceiros. Essa notícia é do Serviços e Informações do Brasil. E assim, é inspirador ver grandes empresas liderando iniciativas de inclusão. Essas ações não só ou não apenas promovem a diversidade, mas também criam ambientes de trabalho mais saudáveis e produtivos. Apesar da gente ver ali a Meta fazendo esse caminho aí muito contrário à diversidade, a gente tem também a Apple falando que vai permanecer com os trabalhos de diversidade. A gente tem, por exemplo, Natura com vagas abertas, por exemplo, para sustentabilidade. A gente tem muitas empresas começando a fazer GRI, que são o relatório de sustentabilidade, para
mitigar os impactos negativos que as empresas têm em relação ao meio ambiente, com coleta de carbono, com compra de carbono, ou mesmo com emissão zero de carbono e contratação de pessoas LGBT, tendo uma governança muito maior. E se você quiser entender um pouco mais sobre ESG, em breve vai sair uma série em parceria com o Senac para que vocês também possam entender um pouco mais também sobre esse curso, se você quiser se especializar assim como eu. A notícia número 2 é impacto das eleições americanas de 2024 no Brasil. A vitória de Donald Trump nas eleições americanas trouxe reflexos significativos para o Brasil. Analistas apontam que políticas protecionistas dos Estados Unidos podem afetar exportações brasileiras, especialmente no agronegócio e na mineração. Além disso, a volatilidade dos mercados financeiros influencia diretamente a cotação do dólar, impactando na economia nacional. Essa notícia veio do R7. É crucial que o Brasil esteja atento às mudanças nas políticas externas dos Estados Unidos, buscando diversificar parcerias comerciais para mitigar possíveis impactos negativos. Eu acho que o Brasil já vem nessa pegada há muito tempo, já de entendendo, de não ser dependente assim tanto dos Estados Unidos. E eu acho que é por isso também que esse envolvimento do Brasil com o BRICS, e o BRICS, a gente ser o presidente do BRICS esse ano, e a moeda dos BRICS, e tudo que a gente está conseguindo fazer para tirar o dólar como a nossa moeda de transação, eu acho que vai ajudar muito a longo prazo. Eu acho que a gente vai ter anos bem complicados com o Trump eleito. E a gente vai ter que ser muito resiliente, viu? Muito resiliente para poder passar por isso de uma forma mais tranquila. Eu quis pegar uma coisa muito focada à saúde mental de homens gays, mas acho que aqui poderíamos abrir para pessoas LGBT no geral, mas aqui a gente vai falar sobre avanços e desafios, tá? A saúde mental de homens gays continua sendo uma preocupação importante. Estudos recentes indicam que, apesar dos avanços na aceitação social, muitos ainda enfrentam desafios como a discriminação e a falta de apoio familiar, o que pode levar a quadros de ansiedade e depressão. Organizações não governamentais têm promovido campanhas de conscientização e oferecido suporte psicológico especializado para a população. Eu lembro que eu acho que eu trouxe aqui no último podcast, no último episódio, que aqui em São Paulo estava tendo cabines de apoio e de auxílio em saúde mental, né, em algumas estações dos trens aqui de São Paulo. Foi por conta da data mesmo, assim, mas também por conta do Janeiro Branco, né, que é o mês dedicado a cuidado de saúde mental. E aí a gente pode estender ainda mais porque em janeiro também é comemorado o mês da visibilidade trans. E a gente sabe o quanto que essa comunidade luta para poder ser aceita, para ter os direitos garantidos, para contínuo no estudo, para contratação no mercado, para receber afeto. A gente sabe o quanto que isso tudo mexe com a saúde mental. É fundamental promover espaços seguros e acolhedores para pessoas LGBTs, para que possam buscar ajuda sem medo de julgamento, reforçando a importância do apoio comunitário e profissional. Eu acho que principalmente a ideia da gente entender que a gente precisa de fato ser uma comunidade e não ser somente uma galera que se encontra na balada. Não que isso não seja legal. É legal você encontrar e você ter esses momentos onde você não pensa nos seus problemas. Mas é interessante também pensar que a gente necessita ter esses espaços que a gente possa se apoiar, se abraçar e falar quando não tá bem ou quando tá bem, ou ter espaços que é quase como espaços de cura mesmo, né? Eu sinto falta disso. Eu, Samuel. Eu sinto falta de movimentos que me levem para reuniões onde a gente troque, seja um clube de leitura, um clube de livro, ou espaços que a gente possa trocar. Eu conheço algumas pessoas que fazem isso de vez em quando e eu vou começar a estar nesses movimentos. Para quem me acompanha nas redes sociais, sabem que recentemente eu fui participar de uma corrida chamada Corre Quilombo e foi minha primeira vez nesse movimento. Eu amei. Eu me senti muito parte de uma comunidade, foi muito gostoso estar ali com as pessoas, eu espero que aconteça mais. E para além desses corres, né, que a gente possa se encontrar
para fazer um jantar, para assistir um filme, para ler livro, para viajar. Eu sinto falta e eu vou atrás disso. A quarta notícia aqui que eu coloquei em destaque: movimentos negros ganham força no mercado de trabalho. Nos últimos anos, movimentos negros têm conquistado espaço significativo no mercado de trabalho. Isso é uma verdade. Não é que as coisas estão tão ruins quanto eram antes. Porém, né, a gente sabe o que está acontecendo com esse movimento anti-woke, que as pessoas não querem mais falar sobre diversidade e estão pautando suas contratações nessa ideia de meritocracia, né? Mas aqui fala que as empresas estão adotando programas de diversidade racial, promovendo inclusão de profissionais pretos e em posições de liderança, e oferecendo treinamentos. Isso é o mundo ideal, né? A gente sabe que isso aconteceu nos últimos 3 anos, né? Há 2 anos atrás isso acontecia ainda mais, mas agora não tá mais assim, né? Então acho que essa notícia aqui até com viés até positivo demais. A gente sabe que não tá bem assim, né? Muitas pessoas pretas ainda estão desempregadas, muitas inclusive até desistiram do mercado tradicional, entendendo que talvez seja interessante abrir seu próprio negócio, ou realmente desistiram do mercado mesmo, né? Desistiram. E aí, para se sustentar, ou com a ajuda da família, ou com a ajuda de governo. Políticas públicas de inclusão avançam no Brasil. Isso de fato ainda acontece porque a gente está, graças ao bom Deus e à democracia, com um governo de esquerda ainda pautando a diversidade como um tema de governo. O governo brasileiro tem implementado políticas públicas visando a inclusão de minorias no mercado de trabalho, programas de incentivo à contratação de pessoas LGBTQIAPN+, e negras têm sido fortalecidos buscando reduzir desigualdades históricas. Eu acho que com esse avanço da direita no mundo e com isso que está acontecendo com Trump e tal, eu acho que a gente tem um poder muito grande no Brasil de mostrar a diferença e de mostrar o quanto que a diversidade ela traz resultados positivos e significativos para as empresas. Então tá aí uma oportunidade para o governo Lula, tá aí uma oportunidade para várias empresas aqui no Brasil e tá aí uma oportunidade para a gente também. Tomara que a gente não volte para trás. Eu tenho muito medo que todas essas conquistas que a gente conseguiu acabe. Tenho realmente muito medo que isso aconteça. A comunidade LGBT celebra avanços legais em 2024. No ano passado, a comunidade LGBT comemorou importantes avanços, né? E como aprovação de leis e tal, principalmente por conta, né, desse governo atual. Tem isso, né? As coisas realmente estão avançando. A gente sabe que tem muita coisa para melhorar e a gente sabe também que teve muita coisa que retrocedeu. Então é bom que a gente fique vigilante, é bom que a gente fique em alerta. Eu acho que assim, eu vou parar por aqui com as partes de notícias que eu separei aqui, porque eu quero falar um pouco mais sobre como que eu tenho sentido esse começo de ano a partir desse olhar político. Eu assisto muito Globo News e eu fico vendo muitas coisas que estão acontecendo. E eu acho que não tem como não falar sobre o Pix e como que o governo federal não consegue lidar com fake news. Como que a esquerda no Brasil está atrasada e não consegue se comunicar com a periferia. Como que a direita conseguiu pautar a liberdade de expressão, a censura, a narrativa sobre qualquer coisa. A gente está sempre enxugando gelo. E eu falo que se não fosse, por exemplo, políticos como Erika Hilton, e eu acho que a Erika Hilton é o nome mais forte que a gente tem na esquerda, e ela não tem o apoio da máquina da esquerda para poder crescer ainda mais, porque a gente sabe qual é o perfil que a esquerda hoje está apoiando, e é o Haddad, e é o perfil do Haddad, e ponto. Né? Eu garanto que para uma eleição futura aí, se não virem o Lula de novo, eles vão indicar o Haddad como possibilidade de presidência. Mas não é ele que está pautando as conversas ou que está tentando fazer enfrentamento online contra a direita, que está muito forte. A direita tem as igrejas, que é delas, e está posto.
Tem muitas vezes religiões de matriz africana, por incrível que pareça, a gente tem muitas pessoas que são de direita e são lideranças pretas em religiões de matriz africanas. E a gente tem a direita também pautando qual que é o entendimento de política da periferia, que hoje ela é empreendedora. E isso desgasta. Isso aqui, de fato, é um desabafo, assim. Eu quero muito, muito, muito que a esquerda continue no poder. Eu quero muito, muito, muito que a gente continue pautando diversidade, que a gente continue pautando progresso, que a gente continue pautando um Brasil para todo mundo. Mas eu acho que a esquerda está muito perdida e dificilmente ela vai se achar se ela não ouvir. Ela não sabe se comunicar. Ela não sabe se aproximar das pessoas, o governo brigando entre si, e isso me desanimou muito, 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 muito. Mas é isso, a gente vai fazendo o nosso, né? Da minha parte, o que eu tô fazendo é cuidar do meu. Esse episódio, pra mim, eu acho que tá sendo mais gostoso pra poder fazer, porque eu não tô utilizando um único tema. Eu quero falar sobre várias coisas e eu tô conseguindo trazer isso aqui. Uma das coisas que eu quero falar é sobre fé, né, e solidão, porque foram as coisas que me atingiram essa semana. Primeiro, fé. Eu fui criado numa igreja evangélica e eu fui uma pessoa de muita fé. Eu acreditava muito nas pregações e eu colocava a minha intenção em cima daquilo que eu desejava nas minhas orações. E muitas coisas eu conquistei, inclusive várias coisas que eu fiz depois de adulto me fez lembrar as pregações que eu ouvia. Eu acredito muito na religiosidade, não importa a placa da igreja ou o lugar que você vai frequentar para exercitar a sua fé. Hoje eu tenho me conectado muito com religiões de matriz africana, ainda não entendendo muitas coisas, mas eu acho que, para mim, que sou uma pessoa preta, que quero me conectar ainda mais à minha ancestralidade, eu acho que entender um pouco mais sobre religiões de matriz africana me liberta daquele peso cristão ou daquela culpa cristã que a igreja evangélica me coloca ainda hoje, todos os dias, se algo não dá certo ou se as coisas não acontecem do jeito que eu gostaria que acontecesse. Eu não acredito mais nesse Deus que me pune 24 horas por dia por eu existir, do pecado original. Não! Se ele me criou é para eu ser feliz, eu já falei isso, né? E eu tô em busca dessa certeza. E eu encontro essa certeza em religiões de matriz africana. E eu tive uma experiência muito boa de cuidar do meu ori, de cuidar da minha cabeça e de participar de uma comunidade e de poder estar ali e me colocar enquanto disponível para poder auxiliar no preparo das coisas. Isso me ajudou muito, né? Eu centralizar minhas coisas, né? Pra mim tá sendo um começo de ano bem de reflexão, e eu tava já reflexivo desde o meu aniversário, mas é porque eu tô tentando entender pra que caminho que minha vida vai seguir, sabe? Espiritualmente falando, emocionalmente falando, amorosamente falando e também de trabalho, né? E isso tudo acaba culminando ali na religiosidade. Então, uma vez me perguntaram, né, Samuel, como é que tá a sua fé, como é que você tá proferindo a sua fé? Eu faço uma oração pro meu ori, que é como se fosse mesmo minha oração diária que eu já fazia na igreja evangélica, mas voltado ao ori, entendendo que o ori é o primeiro orixá que a primeira parte do meu corpo que vem ao mundo é a minha cabeça. E eu não cuidava tanto da minha cabeça quando eu era evangélico, porque pro evangélico qualquer problema de saúde mental é o demônio. Não é. Não é, a gente tem que entender que a gente vive num mundo que cobra a gente 24 horas por dia a ser perfeito, a dar certo, a ter sucesso, a ter dinheiro. E a vida é feita de altos e baixos, e tem vezes que você tá em cima, tem vezes que você não tá tão em cima assim. E se você não souber lidar com isso de uma melhor forma, você definha. E eu passei por momentos muito complexos no ano passado. Apesar de tudo que eu vivi o ano passado, e tudo que eu vivi de coisas boas, inclusive. Foi um ano desafiador, e foi um ano que eu me provei empreendedor, empresário. Coisa que eu tenho medo. É desafiador você ser responsável por pagar suas contas, pagar seus impostos, fazer as suas coisas.
e sem dever ninguém, sabe? Consegui fazer isso. E esse ano eu prometi pra mim mesmo que eu quero uma estabilidade financeira. E aí, seja com algum projeto muito grande que eu consiga fechar e assinar contrato e ter uma renda, ou mesmo voltando pro mercado tradicional e fazendo esses conteúdos aqui como um pós, sabe? E aí a outra parte que eu queria falar é sobre o sentimento de solidão. Eu sempre fui uma pessoa que sempre esteve em coletivos, né? Desde a escola, as ONGs, a igreja, a ONG LGBT ou a ONG periférica que tinha perto de casa, a minha casa ou o quintal da minha família onde eu morei, ou em quintal dos meus pais, ou mesmo quando eu me casei que eu sempre recebi as pessoas na minha casa. Mas faz uns meses que eu tenho vivido mais a minha solitude e já entendendo e aceitando a minha solitude, mas não gostando da solidão. Então, por não gostar da solidão, eu me proponho a estar em ambientes que tenham mais pessoas, a trabalhar fora de casa muitas vezes, a promover eventos aqui dentro de casa e a me questionar também o quanto que a solidão me deixa relativamente triste, né? E eu ainda não sei o que dizer a respeito, assim, né? Tenho utilizado o meu diário para poder anotar os sentimentos que me dá, mas eu acho importante vir aqui falar. Eu tenho a companhia de vocês aqui que gostam do meu conteúdo e provavelmente daqui para frente eu vou conseguir estar mais próximo de outras pessoas, porque eu volto com o quadro de saída do armário e vou até a casa das pessoas para poder entrevistar. Então eu vou estar sempre ali na rua, pelo menos uma vez por semana. Mas é complicado, assim, para mim. Eu não sei como que é para vocês. Principalmente se você já foi casado, se você já teve uma vida familiar muito cheio de pessoas dentro de casa. É duro. E eu tenho lidado com isso de uma forma muito madura. Sem romantizar e aceitando que se pra mim algumas coisas não funcionam, eu vou procurar mecanismos para que eu possa ter uma experiência melhor dentro desse período. E aí é isso, né? Foi mais uma semana aí com muitas informações, né, que a gente trouxe aqui, de eleição de Trump, a diversidade no mercado, a religiosidade, a sentimentos. E nisso a gente vai construindo essa amizade gostosa aqui, onde a gente possa, de fato, aprender um com os outros, sabe? Eu quero muito que 2025 seja um ano de experiências novas, de dinheiro entrando e de muito conteúdo diferente aqui pra vocês. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse podcast, desse episódio. Semana que vem a gente se encontra por aqui. Vai ter muito mais coisas pra gente poder trazer, pra gente poder conversar. Eu sempre vou fazer esse apanhado, ou vou pegar uma notícia também que mais mexeu comigo, assim, trazer pra gente poder conversar aqui também. E provavelmente semana que vem já vai ter ido ao ar, se Deus quiser, o primeiro episódio do retorno do Guardei Armário. Se você não sabe, o Guardei Armário tá voltando com os vídeos de entrevistas. Provavelmente vai ter versão também para áudio. E se você quiser acompanhar mais sobre o Guardei Armário, para além aqui do YouTube, ou se você está ouvindo pelo Spotify ou pela sua plataforma de áudio, entre no Instagram Guardei Armário, porque eu criei um perfil só pro projeto, para que vocês possam acompanhar lá também tudo que vai acontecer de novidade esse ano. É isso, e até o próximo Chá Comigo.